Quase uma semana depois, foi no último sábado, à noite, que o Thiago Vinícius desapareceu, que a mãe deu falta, que o Thiago Vinícius não estava mais no veículo, em que ela foi junto com o namorado até o Parque da Issaco Ikeda. Eles estavam os dois lá no Parque da Issaco e a criança não sei como desapareceu. Eles saíram do parque no carro em que eles teriam colocado a criança anteriormente, e essa criança simplesmente, eles só foram descobrir que ela não estava no carro quando eles já estavam bem adiante, bem acima. Retornaram e não conseguiram achar mais a criança. E infelizmente, hoje o corpo do menino foi encontrado a mais ou menos uns 7, 8 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos, do ponto onde o afogamento supostamente teria acontecido, do local onde o menino teria saído do carro e teria entrado nesse rio. Esse rio aqui é o Ribeirão Três Bocas, era um ribeirão, agora é um rio, né? Tanta força que a água tem ali, amigo, que leva toda essa água para o rio Tibagi. E lá neste local, os bombeiros, junto com outros integrantes de outros locais aqui em Londrina, voluntários inclusive, conseguiram achar o corpo desta criança. O corpo estava numa espécie, eles chamam de prainha, é um local onde diferenciado ali no rio, e foi lá que acharam o corpo desta criança, nessa tal prainha. Infelizmente. Nós iríamos completar 7 dias de operações de busca. Nós encontramos essa criança por volta dos meio-dia, às 12 horas. Ela estava em um remanso, né? O corpinho dessa criança estava parada logo após uma área de corredeira, a aproximadamente 9 quilômetros do parque, né, onde a informação que tinha do desaparecimento dessa criança, né? A criança estava ali, realmente o corpinho, numa área em que havia repousado esse corpo. Nós observamos a equipe de busca, né, nosso grupo de busca e salvamento, o GBS da área do 2º Comando Regional, eles identificaram que possivelmente o rio baixou, né, baixou ali aproximadamente 50 centímetros, e isso pode ter possibilitado encontrar o corpo após essa queda d'água nessa área de remanso. Ele estava de bruços, né, com a barriga para baixo, próximo a uma área de galhada e também de alguns dejetos ali, né, lixos, plásticos. Então é algo que provavelmente é a corredeira, né, as águas levaram até aquele espaço e ele estava ali próximo, né, junto a esse material, tanto do rio quanto outros que são jogados no rio. Tenente, neste primeiro momento, apenas pelas vestimentas, já é possível afirmar ser o pequeno Thiago Vinícius? O que nós identificamos são as vestimentas. Eu era oficial de serviço no dia do desaparecimento, então nós tínhamos dados de que roupa que essa criança estava usando e coincide, né, com a descrição que os pais haviam dado. E também um ponto crucial, que é o sapatinho, né? Ele utilizava um cropped azul e estava só com um pé. Do cropped estava no interior do veículo no dia do desaparecimento e nós pudemos comprovar isso. E nesse corpo nós também identificamos que a criança está calçando um pé de um cropped azul. O Instituto Médico Legal nós já encaminhamos, né? O corpo vai ser então encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Científica fez todo a análise ali, fazendo o registro fotográfico da posição do corpo, coletou as informações da forma que a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou essa criança. Então agora é uma área investigativa para descobrir, né, quais foram as causas que levaram, infelizmente, a esse acidente muito triste, né, essa condição muito triste que nós, graças a Deus, conseguimos encerrar hoje, há 7 dias após o início dessa operação. Tenente Luana, a senhora era oficial responsável no dia do desaparecimento do Thiago Vinícius e eu gostaria que a senhora relatasse, nesses 7 dias de buscas, quais foram as dificuldades técnicas, mas também pessoais, neste trabalho tão extenso desempenhado. Questão de frio, tudo isso era essencial que nós descartássemos a possibilidade que ela estivesse viva, perdida, né, e esperando que alguém a encontrasse. Ainda que fosse pequena, as chances, né, que nós, pela técnica, pela experiência, pelo que a gente já está acostumado a lidar com situações como essa, mas nós queríamos acreditar que isso era possível. Então, ver depois a criança tão pequena, tão indefesa, naquela situação é muito triste, não tem como não se emocionar. Ainda
não sou mãe, mas espero um dia ser, então não tem como não se emocionar e não se impactar com uma situação tão triste como essa. Nós empenhamos os cães já no primeiro dia, o cão de fato já conseguiu fazer uma varredura completa, então primeiro, segundo, até terça-feira nós fizemos um trabalho intenso na mata. O cão, na segunda-feira à noite, indicou a possibilidade de estar na água. Ela se aproximou e ela indicava a água e até mesmo tentou entrar dentro da água. Então nós tivemos o apoio da Patrulha dos Rios, que é uma entidade filantrópica aqui da região que trabalham com aventura, eles têm essa prática esportiva, aliado a não ter chovido ontem, a baixa do rio, foi possível então esse êxito de nós encontrarmos e podemos entregar a criança, né, para a investigação e também, né, para que seja feito o que é necessário, né, era necessário que nós finalizássemos, a angústia estava muito grande. E comoveu toda a nossa equipe, nós não iríamos descansar enquanto nós não tivéssemos feito todas as possibilidades de encontrar. Todos os dias nós percorremos aproximadamente 13 quilômetros, fazendo uma varredura minuciosa em toda a margem do rio e toda a área da mata. E nós precisávamos ter finalizado, né, para que a angústia não se continuasse para todos. O termo usado pela tenente é bem o que foi, o que aconteceu, que todo mundo sentiu nesses dias, né? Desde sábado para cá, a angústia tomou conta não só da região, não só da cidade, não só de Cambé, de onde a família era, mas de todos que tiveram acesso a essas informações. E aí, muita gente, inclusive nas nossas redes sociais aqui da TV2C, de outros locais distantes no Brasil e também de outros locais do mundo, pessoas londrinenses que se foram para outros locais, que estão morando atualmente em outros locais, nos mandando aqui, né, um feedback dos sentimentos, infelizmente registrados por conta do sumiço dessa criança. E hoje é bem verdade que não era isso que se esperava, né? Se esperava que a criança estivesse viva, a esperança ainda existia, embora quando os dias iam passando, quando o tempo ia passando, e a Tenente Luana disse, naquele sábado, era imprescindível à noite, embora não seja o horário certo, o horário ideal para se fazer uma busca, mas era imprescindível tentar procurar a criança, porque ela poderia estar viva, caída em algum buraco, machucada de alguma forma, ou algo nesse sentido. Então precisava, naquele sábado, correr atrás, e quanto mais o tempo passava, mais angustiante ficava e menos esperanças de encontrar a criança viva existia, não é? E infelizmente, hoje, mesmo com a ajuda desses voluntários, a criança foi encontrada, mas infelizmente sem vida. Um voluntário, esse que a tenente falou aí, que faz com a embarcação dele exercícios no rio, ele também conversou com a imprensa lá no local onde o corpo foi encontrado por ele. Seu Eudélcio Palhares é um dos voluntários da Patrulha das Águas que estava nas buscas pelo pequeno Tiago Vinícius, de apenas 2 anos. O senhor que encontrou o corpinho dele aqui no rio. Foi eu e o cabo do bombeiro, né? Para mim foi um alívio, né? Porque há 3 dias descendo esse rio, hoje é o 4º dia, né? A água fria, né? A gente com frio e sabendo o envolvimento das pessoas envolvidas nisso aí, até pensando, não, precisamos encontrar esse corpo. Se ele está no rio, nós vamos encontrar, com certeza, né? Demorou um pouco mais do normal, porque a água está gelada, né, e o corpo não boia muito. Mas quando nós encontramos o jacaré, mais ou menos 1000 metros atrás, 500 metros atrás, o jacaré que estava boiando, que estava preso esses dias, e aí depois eu senti que parece que ia encontrar esse corpo, né, e deu certo. Quando nós descemos a corredeira, ele estava no remanso ao lado. Aí eu vi a roupinha verde dele, a camisetinha verde. A calça não, que é preta, você não consegue ver, né, mas quando eu bati o olho, eu vi a camisetinha preta assim, naquele volume assim, eu falei, ó, tá ali, ó. E aí foi meio que intuitivo também, a forma com que vocês encontraram ele. Intuitivo. Assim de falar assim, ó, tá aqui, mas tava falando que ele vai estar aqui, nós vamos encontrar ele aqui, né? E um sentimento de alívio, poder colocar um ponto final nessa angustiante busca pelo pequeno Tiago. É difícil, né, para a família, para as pessoas envolvidas nisso aí, né? Para o pessoal, para todo mundo, né? Aí encerramos esse caso. A tristeza, né, de ver uma criancinha, aquele corpinho ali, né, pequenininho assim, Jesus amado, é difícil. Seu Eudélcio, o que mobilizou o senhor a ser um voluntário na busca pelo Tiago?
É porque há 32 anos eu remo, né? E conheço esse rio com a palma da minha mão, que eu tô sempre descendo ele, remando, né? Assim, treinando para as competições, né? Fazendo passeio. Então eu conheço tudo. Aí, como eu falei, nossos barcos vai onde o barco de vocês não vai. Se precisar de pôr o caiaque individual, eu ponho o caiaque também. Nós entramos debaixo das gaiadas com os caiaques, né? E falei, tá bom. Então aí o pessoal me convidou, falou, vocês querem ir com nós, vamos com a gente. Eu falei, eu posso levar um comigo. E arrumo outro barco também do colega meu que leva um outro bombeiro junto, né? Se for o caso. E nós estamos descendo sempre em 2 barcos, margeando, cada um de um lado. Um desce na margem esquerda, outro desce na margem direita. E assim que obtivemos êxito. E acharam o corpinho dele, né, amigo? Que judiação. Uma criança com um transtorno do espectro autista, não era laudada, mas tinha todas as características. Você sabe que para se afirmar, para se dizer, não, a criança tem realmente o transtorno, tem que ter um laudo clínico determinando isso, né? E a criança não tinha esse laudo, mas o jeito que a criança fazia, o jeito dela ficar olhando em direção a um determinado local, o fato dela não atender aos chamados, não interagir com outras pessoas, nem com crianças. Ele brincava, não falava ainda, 2 aninhos de idade, não balbuciava palavras. Se chamava pelo nome, ele também não atendia. Mas segundo a avó materna, que me deu uma entrevista, a dona Sandra, ela disse que quando o menino estava lá, não sei aonde, você ligava lá na sala, a tal da galinha pintadinha, que começava a tocar a musiquinha do desenho, ele corria de onde ele estava e parava lá na frente da televisão e ficava olhando para a televisão. Ou seja, ele não tinha problemas de audição. O transtorno do espectro autista traz esse comportamento, não é? E a criança, infelizmente, se perdeu ali. E a grande dúvida era, como será que vai ser? Porque a gente sabe que se tiver que fazer um exame de DNA, demora muito, porque Londrina, essa sucursalzinha de Curitiba, é preterida em tudo, né, amigo? Em tudo. Eu não sei o que aquele povo de Curitiba tem que não gosta da gente, né? Eu não sei. E aí entra governante, entra esse, sai aquele, entra outro e sai outro. E assim mesmo, Londrina largada pra lá, né? Londrina não tem o respeito que deveria ter a 2ª maior cidade do estado. Nós não temos aqui, temos gente capacitada, mas nós não temos laboratórios forenses aqui com equipamentos que possam ser utilizados por esses especialistas para que eles façam exames complementares aqui. Aqui, amigo, precisa pegar tudo, todo o material que se tira da pessoa, e no caso desta criança foi feito isso também, foram coletados, foram pinçados materiais de órgãos internos para serem encaminhados para Curitiba, para que lá em Curitiba façam o tal do exame para verificar do que a criança morreu. O laudo aqui no Instituto Médico Legal não aponta lesões graves no corpo da pessoa. Então a dúvida era, será que vão liberar o corpo dessa criança para ser sepultado? Mas os peritos chegaram à conclusão que todos os requerimentos que a lei exige foram substancialmente sanados. E por conta disso, o corpinho ainda não foi, mas vai ser liberado para ser sepultado, né, amigo? Eu quero acreditar que deve ser um sepultamento saindo do IML direto para o sepultamento. Deve sair do IML direto para o local onde ele vai ser sepultado. Não vai ser outro local. Não vai ser outro local. Vai ser desse jeito, né? Infelizmente. A família não vai ter aquele tempo de quando acontece um falecimento na família, você tem aquele luto, você tem aquela coisa. Se bem que a família já vem vivenciando essa expectativa, esse luto precoce há 1 semana, né, amigo? Há 1 semana. Hoje, a angústia terminou. E infelizmente não terminou da forma que muitos tinham esperança de que essa criança pudesse ser encontrada viva.